Bom dia, pessoal! Chegou sexta e eu vim falar aqui da palavra de Deus da forma melhor que você possa entender a Bíblia e possa entender que nada de ruim na terra é por acaso, tá certo? Eu escolhi aqui falar sobre Jonas. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse filho de Deus que fala na Bíblia. Jonas foi um filho muito desobediente. Todas as passagens bíblicas que Deus mandou escrever foi para dar como exemplo o que acontece com os filhos desobedientes e com a falta de conhecimento do mundo espiritual. O que acontece? Não é verdade? Porque a gente, sabendo ou não, a gente vive em dois mundos. Um mundo material, que é o mundo da matéria, e o mundo espiritual. Então eu escolhi aqui falar sobre Jonas, capítulo 4, versículos 6, 11. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, a qual feria a árvore e ela secou. E acontecendo que apareceu o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. Desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor-me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por conta da aboreira? Deus fez uma pergunta a Jonas. E Jonas respondeu: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboreira, na qual não trabalhou, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. O que Deus quis aqui nos ensinar com esse versículo? Veja que Jonas ficou super feliz com a árvore, que lhe trazia sombra. A história de Jonas é bem comprida, mas eu vou fazer um resumo aqui para vocês entenderem. Deus enviou uma missão para Jonas, onde Jonas tentou fugir sempre da missão. Jonas aprendeu a ouvir a voz de Deus, e Deus deu essa missão para Jonas ir para uma cidade, que é uma cidade que ele foi criado. Deus tinha recado para dar para a cidade dele, e Jonas não queria ir. Jonas pegou um barco, e Deus mandou uma tempestade muito grande, onde o dono da embarcação perdeu toda a embarcação, porque o dono da embarcação achava que o peso do barco ia afundar e todos iam morrer por conta da tempestade.
Mas tinha um homem no barco que tinha rotina de orar. Então ele começou a orar, a clamar ao Senhor o que estava acontecendo naquele barco. Que cada vez o mar ficava mais forte e o vento queria virar o barco. Então Deus falou para o homem que a culpa do que estava acontecendo ali não era do peso da embarcação. Era de Jonas. Jonas estava dormindo num porão. Então o que aconteceu? O dono da embarcação perdeu toda a carga. E quando o homem veio com o recado, foi dizendo que o culpado era Jonas. Então resolveram jogar Jonas no mar. Para salvar as pessoas, para não matar todo mundo, jogaram Jonas no mar. Jonas foi salvo por uma baleia que Deus enviou para não matar Jonas, e sim botar Jonas no lugar que Deus queria que ele estivesse, mesmo desobedecendo a Deus. Deus mandou ele para Nínive e ele foi para outra cidade. Então a baleia engoliu Jonas sem morder. Jonas passou 3 dias na baleia. A baleia vomitou Jonas. Isso tudo está na Bíblia. Então, depois de 3 dias, a baleia vomitou Jonas na terra. Jonas retornou à vida. E Jonas sempre quis desobedecer a Deus. Veja quanta coisa aconteceu na vida de Jonas. E aqui Deus fez essa pergunta para ele. Por que se iras? Por conta da árvore que morreu, onde você não plantou, não regou, nem sequer pensaste na arvoreira. Ele só pensava nele. Então Deus diz aqui, né? Não eis eu de pensar no povo de Nínive, que não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita, onde ele já estava sabendo ouvir a voz de Deus. Então é isso que Deus faz. Ele, para salvar pessoas que não sabem nada da palavra de Deus, ele usa aquele que sabe, aquele que aprende a ouvir a voz de Deus, para ajudar os que não sabem. E veja que se você parar para refletir, Jonas ficou irado. Ele quis dar o quê? Uma de vítima. Jonas quis dar uma de vítima. E é isso que todo ser humano aqui na terra que não sabe da palavra de Deus, ele sabe dar. Ele sabe se lamentar. Deus não gosta. Veja que aqui Deus diz a ele. Deus não gosta de pessoas que se dá de vítima, que se faz de coitadinho, como se tivesse pagando pelo que não merece. Deus não gosta disso. Deus gosta das pessoas que mesmo sofrendo, mesmo passando por algumas dificuldades, por isso que a Bíblia diz, tem de bom ânimo. Até você aprender a vencer, você tem que ter bom ânimo. Então Deus diz a ele, não eis eu de pensar nos meus filhos de Nínive, que tem mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão esquerda e a direita. Quer dizer, Jonas só pensava nele. Jonas só pensava nele. Jonas não pensava no próximo. E veja que aqui fala que Deus, ele enviou um verme para matar a árvore. Por quê? Jonas queria ficar ali, deitado. Ele não queria prosseguir a viagem onde Deus estava mandando ele ir. Então Deus teve que matar a árvore para poder Jonas se levantar daquele repouso que ele estava. Então Jonas ficou irado, com raiva, porque teve que levantar, porque o sol feriu a cabeça, não existia mais a árvore.
Deus, ele faz exatamente como ele quer. Ele vai botando você exatamente onde ele deseja. E as pessoas é que têm que discernir quais são as vontades de Deus. E não viver no mundo como as pessoas estão vivendo. Como se não existisse Deus. Deus, veja que Deus, ele enviou o único filho dele pródigo, santo, sem nenhum pecado, para mostrar ao mundo a forma correta de viver. E todos vão se afastando da palavra de Deus, vivendo como se não existisse a justiça de Deus. Eu gosto de falar justamente de alguma coisa minha e alguma coisa bíblica para as pessoas entenderem que nada aqui na terra é por acaso. A primeira vez que eu ouvi falar que Deus falava, eu era uma menina. Foi o meu pai que me falou que Deus falava. E eu fiquei assim, impressionada. Deus, meu pai, Deus fala. E ele disse, fala. Porque o meu pai disse que quando ele era novo, ele botou um pé numa Kombi que ele ia para trabalhar. E quando ele botou o pé na Kombi, Deus avisou para ele não entrar naquela Kombi. E ele desceu da Kombi e disse para o motorista que tinha esquecido alguma coisa. Sendo que não. Tocou no coração dele para ele não subir naquela Kombi. E ele diz que voltou atrás e esperou o novo transporte que viesse em seguida. O rapaz da Kombi ficou dizendo, não, dá para ir, vamos. E ele, não, motor, siga lá, eu esqueci um documento para não ir naquela Kombi. Ele pegou uma outra Kombi. E quando ele chegou mais na frente, todos estavam mortos. Meu pai teve um livramento. E quando meu pai contou que Deus falava, eu fiquei impressionada. Mas com o decorrer da vida, a gente vai esquecendo das coisas. Correndo atrás de dinheiro, pecando. E esses dias eu conversei com meu pai e disse assim, como é, pai, que o senhor aprendeu a ouvir a voz de Deus e se afastou tanto? Coisas que tem pessoas que babam para aprender a ouvir a voz de Deus, para ter certeza do que é Deus. E ele ficou assim, parado, pensando. Porque Deus fala, mas não é toda hora. E através dos nossos pecados, Deus se afasta das pessoas. E as pessoas vão achando tudo natural e tudo normal por conta de não saber o que está na Bíblia. Tudo de ruim as pessoas vão correndo atrás de médico. E eu falei para ele que eu ficava assim olhando para ele e para as pessoas que vivem ignorando a existência de Deus. Mesmo ele sabendo que já ouviu a voz de Deus algum dia na vida dele, ele ignorou. Não teve rotina de orar, se afastou de Deus, achou melhor viver pecando, achou mais fácil, mais prático, carrega várias doenças. E veja o que o mundo espiritual, a cegueira espiritual nos causa. Você acha melhor não ter compromisso com Deus e quer que Deus tenha compromisso com você.
Veja como é as pessoas. Eu fiquei assim falando com ele, perguntando, como o Senhor pôde, Pai, deixar o Espírito Santo se afastar tanto do Senhor? Porque a primeira pessoa na vida que ouviu falar que Deus fala foi o meu pai. Então, quando Deus nos dá algum livramento na terra, seja de moto, seja de carro, seja de alguém falou que vai matar e não matou, que eu tenho várias coisas para contar aqui para vocês entenderem o que é de Deus. Como pode o ser humano achar melhor viver sem o Espírito Santo? Se assim, eu fico procurando palavras para ensinar vocês como o ser humano é difícil. Eu digo, Senhor, só o amor de Deus para manter ainda o mundo da forma que o Senhor mantém, vendo todos os nossos erros e mesmo assim não acabar com o mundo. Porque as pessoas, elas se deixam vencer, mesmo sabendo da existência de Deus, mesmo já ouviu alguma vez a voz de Deus, mesmo sabendo das consequências que pode nos trazer a ausência do Espírito Santo. E mesmo assim as pessoas acham mais fácil, melhor, elas se enganam. Elas se enganam em não querer ter rotina de orar. Tem hora que eu converso com uma pessoa e eu fico muito feliz. E tem hora que eu converso com pessoas que me deixam muito triste. Essa semana eu conversei com um rapaz que ele disse que depois que passou a ver os meus vídeos e que ele passou a buscar a Deus, ele se libertou dos vícios. Ele está buscando a Deus e está sentindo a vida dele bem mais leve. Veja, que sem você buscar a Deus, não existe vida boa. São aparentemente boa para você, mas não lhe traz a paz, a felicidade, a saúde, o sono, tudo que Deus nos proporcionou. A opção melhor não é viver sem orar, viver sem buscar, achando que é mais fácil. Eu fiquei muito feliz quando ele me disse isso. E eu tento buscar palavras e versículos para ajudar vocês a entender realmente a Bíblia, como ela deve ser entendida. Porque muitas vezes as pessoas vão para a igreja apenas para buscar alívio e não para buscar o aprendizado realmente da Bíblia. E a igreja, ela é boa para nos dar o ensinamento, né? É bom você saber disso. Tem coisas que a gente vê no canal do YouTube, em alguns vídeos, e as pessoas ficam perguntando, por que isso não fala na igreja? Porque eu ando na igreja e nunca ouvi falar sobre esse assunto. E tá na Bíblia. Porque tem igrejas que não quer falar de assuntos polêmicos, de assuntos que traga preocupações. As pessoas buscam a igreja para sair leve, para sair como se dissesse assim, eu estou fazendo o meu papel, eu estou indo para a igreja. E não é só esse sentido que nos dá ir parar numa igreja, e sim aprender o que está na Bíblia. Porque se o ser humano não sabe o que está na Bíblia, ele acha tudo normal. E não é normal.
nenhum acidente de trânsito é normal, nenhuma tragédia na vida é normal, nada de ruim na terra é normal. Eu espero conseguir ajudar vocês a entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Veja que nesse versículo, Deus enviou um verme para matar uma árvore para poder Jonas levantar e seguir viagem, porque ele queria viver ali, na sombra da árvore e não obedecer mais à voz de Deus. Entenda? Você entende como é as coisas de Deus? Então Deus, ele arma uma situação para que a pessoa obedeça. Seja no amor, seja na dor, as pessoas têm que enxergar que desobedecer a Deus não é a melhor forma. Ele deixa você ir pecando e errando, até um dia você entender que sem Deus a sua vida não é melhor. É melhor buscar a sabedoria, orando e saber o que está na Bíblia. É sabendo o que está na Bíblia que a gente ganha tempo. Então, o que a vida nos traz? Nós perdemos tempo com coisas desnecessárias na Terra, coisas que não influem no seu aprendizado de vida, e por isso as pessoas acham tudo normal, porque não sabem. Essa é a verdadeira verdade. Ou por não querer saber. Eu espero que eu consiga ajudar vocês a cada vez aprender mais o que a Bíblia nos ensina. Porque quando Deus, ele quer, ele age com algumas formas que você encontre a Deus enquanto há tempo. Porque viver sem saber não é a solução. A Bíblia, gente, ela diz cada coisa que quanto mais eu me aprofundo na leitura, mais eu fico apaixonada pela palavra de Deus. Mais eu busco aprender. A cada dia eu aprendo algo novo. E eu espero que vocês vejam que realmente não é a melhor forma viver sem Deus. Aperte no like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para vocês ajudar as pessoas a entender que sem saber o que está na Bíblia não é a melhor forma. A melhor forma é a gente crescer na sabedoria da palavra de Deus. Tá certo? Tenha um bom dia.